Ok? Som, testando. Som. Aqui. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria voltarmos ao Instituto de Estudos Espíritas Allan Kardec, rever os amigos com a oportunidade de estudarmos doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Queremos agradecer o convite que nos foi feito e rogar a espiritualidade que nos abençoe e nos inspire. E o tema que nós gostaríamos de abordar hoje chama-se salvação. E quando nós falamos de salvação, nós estamos falando, evidentemente, no campo da religião. E todas as religiões trabalham para possibilitar ao ser uma vida feliz depois dessa vida. Então, salvação é adquirirmos um status, uma possibilidade de escaparmos do sofrimento depois desta vida. Ou, no popular, fugir do fogo do inferno. Escapar do fogo do inferno. Salvação que as religiões trabalham é orientar os seus adeptos a terem um tipo de vida aqui na Terra que depois dessa vida lhes dê acesso àquilo que nós podemos chamar de céu, reino do céu, paraíso, não importa o nome. Todos nós, por natureza nossa, nós buscamos uma sensação de bem-estar. Aliás, todos os animais fazem isso o tempo todo. Todos nós estamos buscando sempre um jeito de se sentir melhor. Um jeito de se sentir mais feliz. E isso enquanto estamos aqui, mas também tem uma preocupação nossa em relação ao depois. E esse depois são as religiões que trabalham para oferecer a possibilidade de uma felicidade que às vezes não foi vivida aqui. Então, chama-se salvação. Escapar do sofrimento depois desta vida. Para usufruir de um lugar onde haja muito mais bem-estar e muito mais felicidade. O Evangelho tem passagens muito claras sobre isso. E uma delas diz respeito a um jovem doutor da lei que se aproximou do Mestre Jesus e perguntou para ele: Mestre, depois de fazer o quê eu terei direito ao reino dos céus? A pergunta é interessante porque aquele jovem já estava consciente que não se ganha o reino dos céus sem fazer nada. Não cai no colo. Ele pergunta para o Senhor Jesus: depois de fazer o quê nesta vida eu terei direito ao reino dos céus depois desta vida? Essa é a pergunta que ele está fazendo. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ele. Aliás, o Senhor responde com duas perguntas. O que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Pergunta Jesus. A nos ensinar com a pergunta que cada um de nós lê a lei de uma forma diferente. Lê o conhecimento de uma forma diferente. Lê as informações religiosas e espirituais de uma forma diferente, toda pessoal. Mas aquele jovem doutor da lei, como um outro doutor da lei que também perguntou para o Senhor a mesma coisa, aliás, o outro perguntou para o Senhor quais eram os maiores mandamentos da lei, qual era o maior mandamento, e Jesus fala dos dois, que ele agora pergunta para esse jovem, porque esse jovem vai dizer para o Senhor: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor então fala para ele: faz isso e você viverá no reino dos céus. Então o Senhor Jesus já foi muito claro. Amar a Deus e ao próximo. O que isso significa, passando uma régua rasa?
Sem o próximo, não se entra no céu. Mas aí ele pergunta para o Senhor, mas quem é meu próximo? E aí o evangelista traz para nós, nas palavras de Jesus, a parábola dos bons samaritanos, estabelecendo como sendo o próximo mais próximo aquele que usou de misericórdia com aquele que teve necessidade. Essa passagem Kardec vai utilizar, como a outra também, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação, porque tem a ver com o próximo. Mas os judeus disseram, também conversando com Jesus uma vez, pediram para ele que esclarecesse como é que se dá a separação daqueles que vão para o céu daqueles que vão para o inferno. E o Senhor Jesus disse para o céu, nas palavras do Senhor no Evangelho: passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, estive preso, foste me ver, doente, foste me visitar, fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes. Mas Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram a um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. E para o inferno, Senhor, passai à esquerda, malditos de meu Pai, porque eu tive fome, não me destes de comer, eu tive sede, não me destes de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso e doente e não me foste ver, e fui estrangeiro em vossa terra e não me hospedastes. Mas Senhor, quando foi que deixamos de fazer isso para você? Quando deixaram de fazer para os mais pequeninos irmãos. Então fica muito evidente que a chegada ao céu depende daquilo que a gente faz com o próximo. E quando nós falamos aqui, meus amigos, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, nós não podemos levar ao pé da letra. Porque nós temos outras fomes e outras sedes. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que se trata. Há alguns anos atrás, nós fazíamos parte de um grupo que oferecia leite e pão para moradores de rua aos domingos à noite lá em Rio Preto. E uma vez, num ambiente onde se juntava mais moradores de rua, nós chegávamos, a fila já se fazia automaticamente, eles nos conheciam, e aí a gente ia distribuindo leite, eles pegavam o pão no carro e iam embora. Morador de rua só come quando os outros dão comida, praticamente. Mas teve um rapaz que não entrou na fila para pegar o leite e o pão. Ele cortou a fila e veio de encontro a mim, que estava ali naquele dia distribuindo o pão. E quando ele chegou bem pertinho, eu perguntei para ele, falei: meu amigo, você não vai querer leite e pão hoje? Ele olhou bem nos meus olhos e disse: não, hoje eu quero um abraço. Falei: agora. Parei o que eu estava fazendo e nos abraçamos. E confesso a vocês que eu devo ter ganho mais do que ele, porque foi impressionante o calor humano que ele transbordou ali comigo. Então nós nos abraçamos ali no meio da rua e ficamos nem sei quanto tempo, mas quando nós nos separamos, ele olhou para mim e falou: olha, muito obrigado. Qual é a fome que ele tinha? Qual é a sede que ele tinha ali? Fome de humanidade, de pertencimento, de solidariedade, de companheirismo, de amizade, de aceitação. É disso que nós estamos falando. Então, quando nós lermos no Evangelho fome e sede, não é necessariamente o pão material e o líquido que mata a sede. É aquilo que alimenta o espírito. Então, nós já vimos com Jesus que para entrar no céu, nós precisamos do próximo. Mas a doutrina espírita vai descer a detalhes. Porque nós poderíamos perguntar se quando nós estamos buscando a nossa própria condição de bem-estar aqui na Terra, ou a nossa própria salvação, se nós estamos de acordo com a lei de Deus. Porque existe uma lei que o Senhor mandou a gente procurar. Busca antes de tudo, aqui na vida, busca antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça. Ora, o reino dos céus é o reino da invisibilidade, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. E o Senhor está falando que tem uma justiça nele. Se tem uma justiça, tem que ter uma lei.
Para os judeus e os cristãos, o Velho Testamento tem 613 leis, que o Senhor condensa em duas, como sendo amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas a doutrina espírita, quando chega, ela também estabelece um conjunto de leis aos quais nós, enquanto espíritos, estamos subordinados. E todas essas leis estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. E uma das leis que é estudada é a lei de conservação. E lá no capítulo Lei de Conservação, Kardec faz uma pergunta muito interessante com relação ao nosso bem-estar. Seja ele atual, seja ele futuro. A busca pelo próprio bem-estar é de acordo com a lei natural? Porque pode parecer que quando eu estou buscando o meu próprio bem-estar, eu estou sendo egoísta. E os benfeitores disseram que é absolutamente natural que se busque o próprio bem-estar, desde que se respeite dois parâmetros. Em relação ao corpo físico, os benfeitores falando na resposta. Em relação ao corpo físico, tomar cuidado com os excessos, porque todo excesso interfere ou prejudica-se ou contraria a lei natural. E nós sabemos do que se trata. Todo excesso cometido com relação ao corpo físico produz mal-estar. Então é preciso tomar cuidado com o corpo. E o Senhor Jesus chama o corpo de templo. Quando ele fala, derribai este templo, eu o reconstituirei em 3 dias. O evangelista diz que ele estava falando do próprio corpo. Ora, se o corpo, segundo Jesus, é um templo, é templo do Espírito. E, portanto, é sagrado. E se é sagrado, precisa ser tratado como tal. Então, aqui na Terra, para garantir um estado de bem-estar em relação ao corpo físico, que é um talento que nós recebemos da divindade, e nós teremos que prestar conta desse talento, nós precisamos tratá-lo como um templo. É sagrado. O corpo físico é dado para o espírito, não é o espírito que é dado para o corpo. Cada um, portanto, tem a sua constituição biológica de acordo com a sua necessidade espiritual. Mas o segundo parâmetro é mais complexo porque insere o próximo. E o que os benfeitores espirituais dizem para nós? Que para que o nosso bem-estar na vida de relação, lembrando que a nossa vida de relação começa no lar, em casa, esteja de acordo com a lei de Deus, o nosso bem-estar não pode causar mal-estar em ninguém. Complicou um pouco, não complicou não? Por que complica? Vou falar por mim. Lá em casa. Se não for do meu jeito, não precisa fazer. Se não for do meu jeito, não serve. É assim e acabou. E a porta da rua é a serventia da casa. Nós somos meio dados a exigir que as pessoas nos atendam nas nossas necessidades para que a gente se sinta bem. Todas as vezes que a gente exige bem-estar vindo dos outros, nós estamos causando mal-estar a eles. Por consequência, se eu quero o céu, uma vez que é para fazer para o próximo o que eu quero que seja feito para mim, o que é que eu tenho que fazer para o próximo? Dar o céu para o próximo. Senão não tenho direito ao céu. Simples assim. Podemos encerrar a palestra e ir embora. A gente só vai ter céu que a gente fornecer para o próximo. Consequência natural daquilo que o Senhor Jesus ensina e daquilo que a gente aprende na doutrina espírita. Por quê? Porque a cada um é dado sempre segundo as suas obras. Mas o Senhor Jesus ainda vai dizer para Nicodemos, o doutor da lei, que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas ninguém nesse mundo verá o reino dos céus se não nascer de novo. Palavras do Senhor. Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. O que significa isso? Que depois desta existência não tem céu. Ou aquilo que a gente imagina. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é que tem? Um retorno ao mundo espiritual, onde a gente apresenta as nossas conquistas, onde a gente apresenta os nossos méritos, mas também os nossos deméritos, e entra num estágio de se preparar para uma nova encarnação, se desenvolvendo em cada encarnação
até que chegue um dia que a gente não precisa mais encarnar, aí a gente vai viver naquilo que a gente pode entender como sendo o reino dos céus. Então não podemos nos iludir que depois dessa vida tem aquele céu beatífico esperando nós. Aquela paisagem maravilhosa, o céu sempre azul, a grama verde que nunca precisa ser podada, a árvore com alimento e um leão lá que a gente pode usar até como travesseiro porque ele é manso. Essa é a ideia que a gente faz de céu. Por quê? Nós precisamos estudar um pouquinho então para entender essa questão, um pouquinho da evolução do nosso próprio espírito e a evolução do pensamento religioso aqui na Terra. Porque quando a gente fala céu, o que a gente imagina? A gente não tem muita noção, muita criatividade para imaginar o céu. Nós temos muita criatividade para imaginar o inferno, ou para nós aqui os espíritas, o umbral. Isso nós temos uma imaginação fertilíssima. É só ver quando passa filme que nos remete ao céu, é quase sempre a mesmice. Mas quando a gente vai ver, ou quando a gente viu filmes de terror, cada filme que chega é mais criativo no sofrimento, nas desgraças do que o anterior. Porque nós temos prática nisso. A gente já passou pelo umbral inúmeras vezes. Então a gente traz na reminiscência aquilo que a gente já viu. Mas no céu nós nunca fomos. Então não tem o que lembrar de lá. E aí a gente cria esse céu que é uma representação daquilo que a gente imagina. Então vamos estudar rapidamente, meus amigos, o desenvolvimento da religião da humanidade, na humanidade. E aí a gente vai compreender desde quando a gente busca o céu, ou a salvação. Vamos voltar ao nosso raciocínio há 40 mil anos atrás. Não é 40 dias, nem 40 semanas, nem 40 meses, nem 40 anos, é 40 mil anos. Por quê? O que aconteceu 40 mil anos atrás? É quando nós atingimos a maioridade espiritual, diz André Luiz. Tudo que André Luiz traz em Evolução em Dois Mundos, além de bater com o que a ciência já descobriu, esclarece o que a ciência ainda não descobriu. Por isso nós precisamos estudar Evolução em Dois Mundos. Há 40 mil anos atrás, nós atingimos a condição de pensadores 24 horas por dia. Até então nós não pensávamos 24 horas por dia. Como os animais, pensávamos fragmentadamente. Mas chegou um instante, pelo desenvolvimento do nosso espírito, o desenvolvimento principalmente da fala, fez com que a gente começasse a pensar 24 horas por dia. Quando nós atingimos a condição de pensadores contínuos, André Luiz explica que esse foi o gatilho para nós vermos o plano espiritual com consciência. Ou seja, enquanto o corpo dorme, a gente já se desprende e vê o mundo espiritual. Depois que morre, se desprende e vê o mundo espiritual. Quando volta para o corpo, seja de manhã quando acorda, ou seja numa outra encarnação, a gente traz no íntimo uma ideia de que há uma vida depois da morte do corpo físico. Fica latente, o espírito sente que tem alguma coisa. E claro, com o passar do tempo, vai se desenvolvendo aquilo que nós conhecemos como mediunidade, e vez ou outra, um vai ver um espírito aqui encarnado, o outro vai produzir um fenômeno, o outro ainda vai ouvir espíritos, e aí vai ficando muito claro que além de ter uma vida depois dessa vida, esses seres que moram do outro lado, que são aqueles que já viveram aqui, participam de nossas vidas. Então, há 40 mil anos atrás, nós começamos a perceber que existe vida depois dessa vida. E aí a gente começou a sepultar os nossos mortos com cerimoniais. Até então, desde 100 mil anos, a gente sepulta os nossos mortos. Mas não com cerimoniais. No começo, nós sepultávamos os mortos para não atrair os animais carniceiros que poderiam pôr em risco a nossa própria vida. Então, quando nós começamos a sepultar os mortos, a gente começou a criar cerimônias. Colocar comida, colocar flor, colocar os pertences do morto. E assim sucessivamente. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para os amigos. Vocês sabem por que põem vela em torno do defunto? Não sabem?
Quando começamos a lidar com a morte, nós já dominávamos o fogo. Já sabíamos fazer fogo. É fácil compreender por que põe vela em torno do defunto. Quem é que quer ficar com ele no escuro a noite inteira? Simples. Era para iluminar o morto. Para a gente ver o morto. Se está morto de verdade. Hoje põe vela eletrônica, mas já tem luz no teto. Não precisa mais. Mas a gente leva para o sagrado, é preciso pôr vela. Mas era só para iluminar a caverna que a gente morava. Para iluminar as casas que não tinha luz. Para passar a noite junto com o defunto. Mas a gente acha que tem alguma coisa de sagrado, e não tem. E aí o ser humano começou a perceber que tem coisas que ele não sabe fazer. E acontece de uma forma muito incisiva na vida dele. Então, de vez em quando, ele dava sorte na caça, de vez em quando ele dava sorte para achar frutos, mas de vez em quando dava um azar lascado. Ele virava a caça, não achava frutos, de vez em quando caía um raio na cabeça dele, e não era ninguém que fazia isso. Quem que é que faz isso? Porque tudo que existe é feito por alguém, tudo aquilo que acontece é feito por alguém. Rapidamente nós criamos a ideia de que na invisibilidade tem aqueles seres que participam de nossas vidas. E quando acontecem coisas boas, vem de seres bons. E quando acontecem coisas ruins, vem de seres maus. Então lá atrás, há 40, 30, 20, 10 mil anos, nós criamos a ideia de que lá na invisibilidade tem dois grupos de seres. Os bonzinhos que dão coisas boas para nós e os maus que dão coisas ruins. Simples assim, nós é que estamos interpretando, os encarnados. E como nós somos um pouco interesseiros, e nós gostamos de ganhar presente, gostamos não? Natal está chegando, a gente sempre fica numa expectativa que vai ganhar alguma coisinha de alguém, né? Pois é, nós gostávamos já de ganhar as coisas gratuitamente. Então nós achamos que aqueles que estão do outro lado também gostariam de ganhar. E aí nós começamos a dar coisas para as potências espirituais, para os potentados, para as figuras espirituais. Como se chama o ato de dar coisas para os deuses? Oferendas. O Velho Testamento está cheio de orientações do que deve ser oferecido a Deus no altar, em que condições. E o Senhor Jesus mudou isso. Quando você for depositar a tua oferenda no altar e lembrar-se que tem algo contra o teu irmão, recolhe a tua oferenda, vá se reconciliar com o teu irmão, depois você vem dar a sua oferenda. O Senhor não poderia apagar a lei do Velho Testamento. Ele ia parar na cruz muito mais rápido do que foi. Mas ele muda o sentido da coisa, colocando o próximo como prioridade diante de Deus. Porque o que é que nós podemos oferecer para Deus, materialmente falando, que já não seja dele? Tudo que existe é de Deus. Começamos a dar flores, comida, mas não estava adiantando muita coisa. Então vamos melhorar o presente. Vamos dar animais, sacrificar animais para os deuses. É o que tem no Velho Testamento. Para cada bênção, para cada dádiva recebida, um tipo de animal como paga. Mas chegou um instante que dar animais também não estava resolvendo. O que é que nós resolvemos fazer, nós seres humanos? Dar vida humana. Nós começamos a sacrificar gente para acalmar os deuses, sejam bons, sejam maus. Os bons para serem mais bons e os maus para serem menos maus. Essa atividade religiosa tem um nome. É religião de servidão. Tem que servir aos deuses para conseguir uma vida melhor aqui na Terra. No campo do estudo das religiões, chama-se religião de servidão. E eu pergunto para vocês, tem oferenda até hoje aqui na Terra? Coisas sendo dadas para os espíritos? Para as entidades espirituais? E ainda existe sacrifícios de animais? E de gente? Também. Não faz muito tempo surgiu na televisão a notícia de que foi sacrificado um ser humano justamente numa cerimônia dessa. Mas quem que está falando que é assim que funciona? Nós, os seres humanos. Lá atrás, há milênios. A coisa vem há milênios.
Mas, claro, a coisa não dava muito certo. E tem que ter uma solução, porque a gente está sempre buscando solução para o bem-estar. Ora, eu estou presenteando os deuses, sejam bons, sejam maus, e a minha vida não muda. Então, eles não são de confiança. Daqui para frente vai ser diferente. Eu vou falar para ele o que é que eu preciso, e se ele me der o que eu preciso, eu faço a oferenda para ele. O que é isso? Promessa. É assim que nasceu a promessa. Nós não confiamos mais nos espíritos. Então, ao invés de dar coisas, primeiro eu peço. Se ele me der, eu pago. Todo mundo aqui conhece promessa. Porque até nós espíritas fazemos promessa. Ou não? Ah, doutor Bezerra, me socorre, eu faço sopa lá no centro 1 mês seguido. 6 meses seguidos. Nós estamos habituados a negociar com as entidades. E se ganha a bênção, é bem fácil arrumar uma solução para não pagar, ou pagar pela metade, ou para pagar em longo prazo. Somos assim, né? Eu fiquei sabendo de uma história esses dias, não sei quem é, mas disseram, a fonte é bem idônea, que eu fiquei impressionado com a criatividade humana. Diz que uma pessoa lá em São José do Rio Preto precisava de uma graça, pediu a graça a Maria Santíssima e recebeu a graça. E a promessa é que se ele recebesse a graça, ele ia até a Aparecida do Norte, quando tantos brasileiros fazem isso. E quando ele chegasse em Aparecida do Norte, ele ia dar uma volta em torno da igreja de joelhos. Acontece que ele nunca tinha ido em Aparecida do Norte. Ele não conhecia o tamanho da igreja. E quando ele chegou em Aparecida do Norte e viu o tamanho da nave da igreja, ele olhou os joelhos e falou, não vai dar, mas tem que pagar a promessa. E ele falou que ele ia dar uma volta em torno da igreja de joelhos. Pensou, achou a solução fácil. Contratou um táxi, ajoelhou no banco de trás e o táxi deu uma volta em torno da igreja. E está paga a promessa. Não estava escrito no contrato com a santa que ia ser desse ou daquele jeito. Ele ia andar em volta da igreja de joelhos. A santa não pode reclamar. Mas nós somos assim, a gente busca a solução para os nossos problemas. Bom, mas aí a gente já estava enterrando os nossos mortos, a gente já sabia que tinha um local dos bons e um local para os maus. Aliás, que nome que nós demos para esses locais? Como é que nós vamos chamar o lugar que moram os seres bons lá na invisibilidade? Céu. Nós é que falamos. E como é que chama o lugar que moram os maus? Inferno. Nós é que falamos. Tudo isso, quem está identificando e falando como funciona são os encarnados. Que já sabiam, ou que já sabíamos que ia morrer. Porque hoje eu enterrei um, amanhã alguém vai me enterrar. Pois é, se tem o plano espiritual, a vida continua, tem um lugar dos bons e um lugar dos maus, a hora que eu morrer, eu vou para onde? Essa foi a pergunta que surgiu. Como um instinto de conservação, um instinto de preservação, a busca incessante pelo bem-estar e, claro, pela salvação faz presença natural em nós precisamos arrumar uma solução para o problema. Por quê? Por causa da consciência. Eu acredito que todos que estamos aqui têm larga experiência em sentimento de culpa, em remorso e arrependimento. Todo mundo, né? Já arrependeu um dia, já teve um remorsozinho, um sentimento de culpa. Do que se trata? Sentimento de culpa, remorso e arrependimento é a resposta da nossa consciência àquilo que nós pensamos, fizemos ou falamos. Por quê? Porque é na consciência que está escrita a lei de Deus, é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, tudo aquilo que a gente faz, e começa lá com o pensamento, e às vezes é verbalizado, é contraposto à lei de Deus. O que não bate com a lei de Deus avisa, através de sentimentos infelizes. Alguma coisa está errada. Então nós precisamos consertar. Então toda vez que a consciência está pesada, é a lei de Deus que está lá dentro falando que a gente fez coisas erradas. E convenhamos, nós bem sabemos quando nós estamos fazendo coisa errada. Né? Que a gente aqui até
quer até esconder das pessoas, não quer falar, tal. Pois é, no desenvolvimento nosso aqui na Terra, a gente ansiava para ir para o céu, para se salvar. Mas a consciência está falando que não vai dar. Homem das cavernas. Depois das cavernas, as cidades. Até 100 anos atrás, a gente andava com armas na cintura. Hoje a gente não é bonzinho, imagina para trás. Então a consciência não garantia para ninguém que ia dar para ir para o céu. Então vai surgir um outro aspecto de religião aqui na Terra. Chama religião de salvação. Que são aquelas religiões que trabalham para que os seus discípulos se sintam salvos. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu. Você só será salvo se você for batizado. Já escutaram isso? Já. Você só será salvo se você for da nossa igreja ou da nossa religião. Você só será salvo se você aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Apocalipse. Essa é a mais crítica de todas. Só serão salvos 144 mil. 4 vezes 144 mil aparece como sendo os eleitos lá no Apocalipse. E tem religião aqui na Terra que diz que só os 144 mil ditos no Apocalipse é que vão ser salvos. 144 mil? O planeta hoje tem 8 bilhões e 700 milhões de habitantes. E só 144 mil vai ser salvo? Eu não tenho chance. Isso é para quem frequenta o Allan Kardec aqui de Rio Preto, aqui de Mirassol. Para quem está trabalhando aqui no Sérgio. Que Deus é esse? Sem contar gerações anteriores. Falando só do número de hoje. 8 bilhões e 700 milhões de habitantes, só 144 mil vai para o céu. Esse povo todo não vai caber no inferno. Como é que se vai estabelecer esse povo todo no inferno? Vão ter que criar o programa Meu Inferno e Minha Vida, para caber todo mundo. Vai ser continuidade daquilo que está acontecendo aqui, porque a gente vai encontrar os amigos, os parentes, todo mundo, vai ser uma festa. Aí a gente funda um centro espírita lá no inferno também. Mas somos nós que estamos falando do que se trata. E o Senhor Jesus, o que é que você lê na lei? Peço licença rapidamente para contar um fato que aconteceu comigo nesse campo. Há muito tempo atrás eu estava prestando um serviço para um partido político lá na Vila Toninho. Nós tínhamos que ligar uma entrada de energia num poste. E marcamos com a CPFL para estar lá às 7 horas da manhã, era um sábado. Um desses dias quentes como agora, porque era novembro também, né? Mês de eleição. E nós chegamos de madrugadinha, eu e meu parceiro, para fazer o serviço, porque às 7 horas a CPFL tinha que chegar lá. E a CPFL não chegou às 7. Era 10h30 da manhã, a CPFL não tinha chegado ainda. E tinha acabado a nossa água, o calor estava insuportável, nós sujos, cansados, queimados pelo sol. Meu amigo falou, eu vou buscar mais água que a nossa acabou. Eu fiquei sozinho, encostei no muro assim, num banquinho que eu tinha, encostei no muro para refrescar um pouco e para rezar para manter a calma. Porque por dentro estava um inferno. Eu falei, vou rezar um pouco para manter a calma. Quando eu fechei os olhos, comecei a rezar, e eu escutei passos muito firmes e rápidos descendo a calçada em minha direção. E que pararam na minha frente. Eu falei, nossa, que coisa. Vim andando, a pessoa vem andando depressa e de repente para na minha frente. Eu abri o olho e um rapaz de uns 25, 30 anos estava assim meio curvado em minha direção, me observando. Né? Talvez pelo meu aspecto, todo avermelhado, todo sujo, suado, né? E eu abri o olho, ele se assustou, eu também me assustei, mas eu não tinha como ir mais para trás, porque eu já estava grudado no muro. Ele ficou de pé e disse o seguinte para mim. Vou resumir aqui, porque ele falou muito rápido e falou repetidamente, talvez umas 4 vezes. Ele disse assim, olha meu amigo, amanhã vai haver a cerimônia do batismo lá na nossa igreja, na rua Benjamin Constant, Cristã do Brasil, lá na Redentora. E você sabe, quem não é batizado não tem salvação.
E nós estamos te oferecendo a oportunidade de você ser batizado para ser salvo. Nós vamos te esperar lá. Eu falei, muito obrigado, eu sei onde é a igreja. Fui criado ali perto. Muito obrigado, meu amigo. E ele foi embora. Eu fiquei pensando naquilo. Ele não deixou eu falar. Ele não perguntou qual é a minha religião, no que eu acredito. Mas ele falou para mim que se eu não fosse lá ser batizado, eu não ia ser salvo. De qualquer forma, eu preciso agradecer a esse moço. Por quê? Porque ele está querendo oferecer para mim o céu, que ele entende. Ele está querendo dividir o céu comigo, o que é uma bênção. Então eu agradeci a Deus, agradeci a ele. Mas aí eu encostei de novo, comecei a pensar, lembrei do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e tal, e tudo mais. Olhos fechados, tal. Novos passos descendo, só que agora mais lentos, mais arrastados. E que também pararam na minha frente. Aí eu tomei uma decisão. Se falar em salvação de novo, agora eu vou falar da doutrina espírita, né? Mas a hora que eu abri o olho, ou os olhos, eu me surpreendi. Uma senhora de bastante idade, negra, com 2 olhos que pareciam 2 fontes de paz. Fiquei impressionado com aquilo. E ela também estava como o rapaz me olhando detalhadamente. E ela perguntou para mim, o senhor está passando bem? Eu me assustei com a pergunta, né? Falei, minha aparência deve estar um caos, né? Ela está perguntando se eu estou passando bem nessa circunstância, né? Falei, não, minha senhora, estou passando bem sim, está tudo certo. Olhou de novo, falei, mas o senhor tem certeza? Falei, vixe, agora não tem certeza de mais nada. Ela está insistindo, né? Que se eu estou bem ou se eu não estou. Falei, não, a senhora fica sossegada, eu estou cansado, estou queimado, estou suado, sujo, mas é por conta do trabalho. O meu amigo foi buscar água, daqui a pouco a CPFL chega para ligar isso aqui, nós vamos embora. Sabe o que é? Ela falou para mim, vendo o senhor nesse estado, a minha consciência não ia me deixar em paz se eu fosse embora sem perguntar se o senhor não está precisando de alguma coisa. O senhor está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer pelo senhor? Falei, não, pelo amor de Deus, está tudo em ordem, graças a Deus. Fica tranquila, a senhora pode ir em paz. Então o senhor fica com Deus. Falei, a senhora vai com ele. Não tem 2 interpretações diferentes aí? Dos ensinos da religião? O primeiro está querendo me vender uma cultura religiosa. A segunda não está querendo me vender nada, ela está querendo me socorrer. Então o primeiro tem religião. E ela? Religiosidade. Comportamento religioso. É disso que se trata. O Senhor Jesus foi muito claro a esse respeito. As prostitutas entrarão diante de vós no reino dos céus. Ele falou para os religiosos da época. Raça de víboras. Vocês não entram no céu e não deixam entrar. Por quê? Porque mantém o povo na ignorância. Palavras do Senhor. Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Então, o céu não vem com aparências exteriores. Ele é um estado de espírito se identificando com um estado vibracional elevado. E nós não sabemos fazer isso ainda. Mas as coisas acontecem no sentido de desenvolvimento. E teve um dia, já no século V da nossa era, depois do Cristo, claro, que alguém levantou a seguinte ideia. Ora, eu não sou bonzinho suficiente para ir para o céu. Mas também não sou ruim a ponto de ser condenado no inferno. Então, para onde eu vou? Para onde vão os mais ou menos? Para onde vão os meia-boca? Que é a maioria da humanidade. Começou a questionar a igreja. Aquele que não é bom para ir, suficiente para ir para o céu, também não é mal o suficiente para ir para o inferno. E vai para onde? Rapidamente a igreja se reuniu e solucionaram o problema. Olha, fiquem tranquilos. Entre o céu e o inferno tem uma região chamada purgatório. Os mais ou menos, quando morrem, vão para o purgatório. Chegando lá, se arrependerem dos seus pecados, tem passagem para o céu. Se não se arrependerem, vão para o inferno, eternamente.
Um dia eu perguntei para um pastor amigo meu, companheiro de trabalho profissional meu, pastor. Falei, como é que vocês enxergam essa questão de céu e inferno? E eu disse para ele, você é pastor, você é um bom profissional, um bom homem de família, né, um bom homem social, por conta até de ser pastor. Eu falei, imaginando que você vá para o céu, mas nos caminhos dessa vida, o seu filho, um dos seus filhos, se perca e vai parar no inferno. Como é que vocês lidam com isso? Aquele que vai para o céu, mas tem um filho no inferno. Ele pensou um pouco, ele disse assim para mim, sabe o que é, Navarro? Quando se vai para o céu, se esquece de quem está no inferno. Eu falei, mas um filho? Um filho, você esquece? No céu? Dá para esquecer um filho no inferno? Vou perguntar para as mamães. Se você chegar no céu e souber que um filho teu está no inferno, o que você vai pedir? Não tem jeito de tirar ele de lá. Oi? Para ir até lá e ficar consolando ele, não é isso? Então Deus fez o inferno para as mães ir lá consolar seus filhos? Um ex-marido até vai lá, mas um filho não dá para deixar no inferno. Mas é o raciocínio humano. É o raciocínio humano. Nós criamos as religiões. Aí chega a doutrina espírita, 18 de abril de 1857, e começa a pôr as coisas às claras. E quem é que está falando como as coisas são? Quem está lá. Não é daqui para lá, é de lá para cá. E aí a gente passa pelo crivo da lógica, da razão, experimenta ver se os espíritos são de Deus, conforme propõe João o Evangelista, para ter certeza da realidade. A realidade é bem diferente daquilo que nós temos criado. Então existe região espiritual onde se reúnem os bons por afinidade, existem as regiões onde se afinizam os neutros, e existem as regiões onde se afinizam os sofredores em função da consciência pesada. Nós chamamos de umbral, nos seus mais variados níveis, e de plano espiritual superior, nos seus mais diversos níveis. E são os nomes que nós damos para uma realidade que os benfeitores espirituais estão trazendo raciocinadamente. Mas se a gente for lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que estuda a justiça divina, a gente vai ter os depoimentos dos bons, dos neutros e dos maus. E só de ler esse livro a gente já sabe o que é preciso fazer para ir para o céu. É dar o céu para os outros. E onde começa isso? François de Geneve, o espírito que assina a mensagem A Melancolia, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz textualmente que a primeira missão do espírito encarnado é junto à família. Missão do espírito encarnado é junto à família. Então é lá na família que a gente precisa exercitar, dar o céu para as pessoas que moram com a gente, para a gente ter direito ao céu. Porque senão a nossa consciência não vai deixar a gente em paz. E sem paz na consciência, a vida é um inferno. E para provar para vocês que a consciência nossa é o nosso próprio juiz, vou encerrar as nossas reflexões contando uma outra experiência pessoal nesse sentido. Não faz muito tempo, mamãe ligou para nós para ir jantar com ela. Era um dia de semana, estávamos no trabalho, ela falou, depois que vocês saírem do trabalho, eu e a baixinha trabalhávamos juntos na mesma empresa, hoje já não mais, ela ficou e eu saí, mas nós trabalhávamos juntos, ela falou, vem aqui jantar comigo hoje. Eu falei, vamos mamãe, nós vamos. Mas ela também ligou para minha irmã e ligou para o meu irmão, e aí o convite foi se estendendo para os netos. Então, quando nós chegamos lá, tinha bastante gente da família e tal, mas tinha também presente na casa da mamãe naquele dia, coincidentemente, uma tia nossa, cunhada da mamãe, que foi passar o dia com ela e ia pernoitar lá com ela. Sempre fez isso. E essa tia tem uma característica religiosa que todos nós sabemos do que se trata. Ela sempre foi, a vida toda, testemunha de Jeová. Que nós sabemos ser um pensamento ortodoxo, rígido, fechado.
né? Que não aceita a doutrina espírita de jeito nenhum, os fenômenos apresentados pela doutrina espírita. Mas ela estava lá naquele dia, e teve um instante que eu adentrei a cozinha, só estava ela e a mamãe. E ela estava desabafando com a mamãe sobre a vida dela, que tinha sido um inferno. Não, porque a minha vida foi muito difícil, foi um sofrimento sem fim, e porque ele me deu muito trabalho. Ele é meu tio, já desencarnou, vítima do alcoolismo, doente do álcool. Então a vida dela realmente foi um tormento, foi um inferno. E ali ela estava desabafando, dizendo que a vida dela tinha sido muito difícil, de muito sofrimento, de muita dor, falta de tudo. Falou. E mamãe quieta, e eu também fiquei ali quieto. Ela parou de falar. Pensou um pouco e retomou a fala. E aí ela disse o seguinte: testemunha de Jeová. Olha Maria, mamãe, olha Maria, se Deus quiser que eu nasça com ele de novo, numa outra vida eu não vou querer. Testemunha de Jeová? Falar em nascer de novo? Reencarnação? Fiquei quieto. Se eu pergunto para ela: tia, você já acredita na reencarnação? Ela vai falar: isso é coisa do demônio. Mas ela falou: se Deus quiser que eu nasça com ele outra vez nessa vida, em outra vida eu não vou querer. Não, porque eu já sofri demais, uma vez só dá, é muito sofrimento, Deus não pode pedir isso para mim, não pode querer isso de mim. E falou. E parou de novo. E pensou mais um pouco. E ela voltou a falar. E ela disse mais ou menos o seguinte: mas Maria, nós somos crentes, tementes a Deus. Se Deus mandar, nós temos que obedecer. Já aceitou nascer com ele de novo. Se Deus mandar eu nascer com ele, eu vou ter que nascer, não tem jeito. Deus sabe o que faz. Ele cuida da gente. Então, se ele quiser que eu nasça de novo, eu vou ter que nascer com ele. A gente é obediente, tem que aceitar. Fechou a boca outra vez. Falei: daqui eu não saio enquanto essa conversa não acabar. Tem uma coisa, Maria. Se Deus quiser que eu nasça com ele de novo, eu vou nascer. Mas só que uma coisa eu vou exigir de Deus: ele vai vir mulher, eu vou vir homem. Ela queria se vingar dele. Uma pessoa que tem uma cultura religiosa que não aceita a reencarnação. Dizer que vai nascer de novo e, se for possível, troca de sexo. Quem é que está falando ali, gente? É uma pessoa que tem uma cultura religiosa, uma personalidade encarnada, ou é um espírito imortal que tem dentro da consciência a lei que diz que ninguém vê o reino do céu se não nascer de novo? Naquela hora, quem estava desabafando ali por conta do sofrimento era o espírito. Ou seja, a consciência estava falando mais alto. A nossa consciência sempre vai falar mais alto. Por isso que a gente precisa passar ela em revista. E perguntar para a gente: eu estou vivendo no céu? Ou eu ainda estou vivendo no inferno? Na questão 614 do Livro dos Espíritos está escrito que a felicidade, ou a percepção da felicidade, tem a ver com a distância nossa em relação à lei de Deus que está dentro da nossa consciência. Então, onde começa o céu? Dentro de nós. Quando? Hoje. Se eu começar a amar o próximo como a mim mesmo, começa hoje o meu céu. Como resultado das minhas novas atitudes fundamentadas em novos ensinos. Então é preciso mesmo passar em revista o nosso dia. O que é que eu fiz para as pessoas? Conforme propõe Santo Agostinho, na questão 919a, passe em revista o teu dia, vê se ninguém tem nada para reclamar de você. Coloque-se no lugar da pessoa. E aí a gente começa a aquilatar dentro da nossa própria consciência que tipo de céu nós vamos encontrar do outro lado, ou que tipo de umbral. A nossa consciência não mente. Nós é que tentamos macular aquilo que não nos interessa, ou maquiar aquilo que não nos interessa. Pensemos nisso, meus amigos. Com a doutrina espírita e com Jesus, o céu começa agora. Mas é via o próximo. Sem aquilo que nós fazemos para o próximo, não tem céu. A nossa opção, então, é caminhar sempre com Jesus.
mas nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muito obrigado a todos e muita paz.